Esta é a quarta temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre o trabalho do advogado criminal. E para isso conversaremos com Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, que é bacharel em Direito pela UNB e atua na área criminal. E o Cláudio Pereira, que é doutor em Direito Processual Penal pela PUC e professor da mesma faculdade. É advogado criminalista. Eu agradeço a presença de vocês. E podemos começar com um caso, uma situação inusitada, até engraçada, a respeito do trabalho do advogado criminal. Eu me lembro que uma vez fui procurado por um empresário aqui de São Paulo, que me disse: Cacá, eu preciso de você porque a minha mulher descobriu que eu tenho uma outra mulher, uma outra casa, e nem todas as mulheres aceitam isso, então. E ela contratou uma famosa advogada de direito de família aqui e disse: olha, ela toma tudo de todo mundo, então eu queria que você enfrentasse ela. Eu falei: mas não é a minha área. No máximo eu dou uns pitacos, quando eu me separo eu dou algumas opiniões e tal. Ele disse: não, mas eu tenho 3 bilhões de reais e essa advogada vai me tomar metade. Então eu te dou 20%, aí o meu caráter começou a diminuir, eu comecei a gostar de direito de família, mas então para impedir, eu falei: olha, vamos falar sobre o assunto que, em hipótese nenhuma, eu tenho idade para fazer uma coisa que não é a minha especialidade. Aí ele teve uma crise, bateu na mesa e falou: se você não aceitar, eu mato ela. Eu falei: aí é minha área. Isso é boa, hein? Eu não induzi. Não, mas na dúvida... Apenas registrei. Eu não falei: pode matar que eu advogo, que aí seria estímulo Exatamente. à violência. Tem algum? Eu lembrei de uma boa. Nós vamos num caso, muitos anos atrás, era um problema envolvendo tráfico de drogas, tudo, mas havia muito pouca prova, a situação, ele dizia que era inocente, e a coisa evoluiu bem, apesar de muitos juízes trocarem no meio do caminho, uma substituição, etc. Chegamos ao 5º juiz. Aí nós tranquilos, porque a prova estava muito fraca, o promotor também achou que era duvidoso, tal, então estava na linha realmente da absolvição por falta de provas, e entrou um juiz com outro perfil já mão pesada, bravo, pronto para condenar. E mudou totalmente. Aí o Ministério Público, o promotor que ia pedir absolvição, já mudou de figura, já não era mais inseguro, já começou a pedir a condenação. A situação ficou muito complicada. E no dia da audiência, isso tudo no dia dessa audiência, que ele chegou novo, esse juiz. E nós ficamos realmente perdidos com a situação. A prova toda feita, não tinha mais o que fazer, e ele ia condenar a audiência, e o pior, ele já sabia o que iria fazer, tanto que ele pediu para 2 policiais militares ficarem na porta da sala de audiência. O meu cliente estava solto, tinha ficado solto o processo inteiro, nunca tinha sido preso, não tinha antecedentes, mas ele colocou os 2 PMs, eu falei: ele vai mandar prender em audiência, eles vão sair escoltando um indivíduo. E aquela tensão, o próprio escrevente, tudo, eu falei: meu Deus, tem que ajudar agora, né? Pedi muito e falei, eu apelei para o homem lá de cima, eu falei: aqui embaixo, o homem daqui de baixo fez o que podia. No final da audiência, tinha os debates orais, a promotora fez a apresentação dela, o escrevente tomou. E eu falei: bom, agora eu tenho que fazer, né? Meu sócio olhou para mim e falou: vai, Cláudio, porque ele vai ser preso, faz o que é possível. Eu comecei, eu falei: bom, excelentíssimo senhor juiz de direito, caiu um raio e um temporal enorme, acabou a luz, parou tudo, o juiz ficou doido: pegue uma máquina de escrever já. O escrevente falou: escuta, doutor, não tem mais máquina de escrever no fora, é só computador. Não, tem que ter. Liga lá embaixo no almoxarifado. Ligaram no almoxarifado, não tem máquina de escrever, só tem máquina elétrica, não tem luz. Ele ficou doido e esperamos 15, 20, meia hora. Aí eu comecei a pressionar: excelência, tem que suspender a audiência, né? Não tem mais o que fazer. Ele ficou tão bravo, que deu um tapa na mesa, entrou no gabinete dele, ficou todo mundo tenso, acabou ele saiu do gabinete com a pasta debaixo do braço, não falou para ninguém, falou tchau, bateu a porta e foi embora, largou os policiais militares, eu, o cliente, o escrevente, o promotor, ninguém mais sabia o que fazer. Quer dizer, um advogado precisa conhecer também o juiz que vai julgar a causa, pelo que você contou. Eu acho que não é por ser o juiz, mas saber a impressão e qual é a linha dele, isso é importantíssimo. O momento hoje é tão grave com essa criminalização da advocacia que nós estamos vivendo, esse momento punitivo do país, que antigamente, quando um habeas corpus era distribuído por um juiz, por um desembargador, é natural que o cliente ligue e você fala: olha, demos sorte, caiu com um juiz liberal, porque a gente tem obrigação de conhecer a jurisprudência do juiz. Hoje, isso é uma necessidade básica, estudar a jurisprudência dos tribunais.
Hoje, se você diz isso por telefone, se estiver gravado, vão dizer que você está fazendo obstrução de justiça, que você aliciou o juiz de alguma forma. Mas, evidentemente, o profissional tem que conhecer não só o direito, principalmente na nossa área criminal. Você tem, na verdade, que ter um pouco de psicologia também. Você tem que tentar ver a alma humana, porque você tem que conhecer o cliente, não só a causa, o processo em si, mas conhecer qual é a linha que o cliente, até onde o cliente pode ir e o que você pode passar para o juiz. Quer dizer, é importante que você conheça a jurisprudência, a forma de agir, os tribunais onde atua. Isso, do meu ponto de vista, é fundamental. Os jovens trazem muito a visão do advogado nesta área dos filmes que ele assiste, em geral norte-americanos. É um bom exemplo do trabalho do advogado criminal ou fica na fantasia? Eu diria que é um exemplo equivocado pelo sistema jurídico nosso. Sei. Às vezes as pessoas acham que funciona como lá. Infelizmente, hoje tem juiz achando também que funciona como nos Estados Unidos. Promotor tem certeza que funciona como nos Estados Unidos, mas não funciona como nos Estados Unidos. São duas situações diferentes. A gente tem uma legislação aqui ampla de garantias fundamentais que tem que ser asseguradas no processo penal. O advogado criminal briga, acima de tudo, para essas garantias. Ele não briga só para provar a inocência, mas ele briga para que ele tenha um julgamento justo, adequado, e que ao final a decisão seja uma decisão justa. Às vezes não é o que o advogado quer, que é uma absolvição, às vezes é uma condenação, mas que seja justa, que ele tenha tido todos os seus direitos. O que o jovem precisa sentir, diferente do que acontece às vezes no sistema americano, que aquilo não é um show. São vida de pessoas em suas mãos. Você, evidentemente, está defendendo o direito dessas pessoas a ter um julgamento justo. Você não é, ainda que seja um criminoso contumaz, daqueles habituais, você não é criminoso e nem se envolve com o criminoso. Você assegura que os direitos dele como ser humano nessa sociedade estejam garantidos durante o processo penal. Isso é muito importante, porque hoje nós vivemos um momento de espetacularização do direito penal. Com essa questão do Lava Jato, o país virou um país monotemático e um país punitivo. Então, hoje, essa espetacularização leva as pessoas a quase que estar achando que nós estamos num show. Nós temos hoje os heróis nacionais, as pessoas que acham que o país precisa de heróis midiáticos. Sim. Então, tudo isso é muito ruim para o processo, porque como o Cláudio está dizendo aqui, hoje o advogado tem a obrigação de conhecer o direito e de instrumentalizar o processo penal, por exemplo. Então, hoje, se você levanta, às vezes, uma nulidade, a imprensa entende, parte do Ministério Público denuncia, entre aspas, como se nós estivéssemos fugindo do debate, como se o processo fosse um empecilho. Porque o advogado criminal hoje, nesse mundo de espetacularização, ele é um empecilho. Sim. Eles só não ainda deixaram a gente de lado porque seria um escândalo internacional. Mas nós estamos ali para cumprir um rito. Sei. Essa é a verdade. Quer dizer, 12 homens de uma sentença, os filmes com duas versões, não tem a ver com o nosso direito aqui, né? Não. Nós, aliás, temos uma peça muito boa sobre o próprio filme correndo, mas o júri, por exemplo, não funciona assim, né? O júri nosso não é um júri em que os jurados ficam discutindo. Aliás, eles não podem discutir, ao contrário. Cada um tem que ter seu convencimento íntimo e pessoal, não influenciado nem pelo outro jurado, nem pelo ambiente externo, e sim pelo que apresenta no tribunal do júri. Eles ficam isolados em relação aos outros. Nós temos um número menor de jurados, esses jurados estão sujeitos às provas que são apresentadas. Existe toda a argumentação no plenário do júri. É muito bonito, muito rica, tanto pela acusação quanto pela defesa. O advogado criminal produz realmente um momento ímpar da história. Mas não é aquela conversa, aquele bate-papo, principalmente por quê? Porque aquilo pode levar a uma indução a erro do jurado. Você pega um jurado que é um pouco mais articulado, que tem um pouquinho mais de jeito... É completamente diferente. Conduz o júri inteiro, né? Claro. Que nós não podemos deixar. Então, são situações que acabam sendo construídas diferentes. E é ruim porque a sociedade tem essa ilusão. Agora, nos processos, com esses processos televisionados, públicos, como assim dizer, explorando inclusive a miserabilidade do ser humano, que isso é muito triste, se imagina que nós temos que levar para a mídia, nas entrevistas, etc., o processo criminal, como é nos Estados Unidos. Só que aqui não é Estados Unidos. Aqui, talvez eu tenha sido o primeiro advogado, um dos primeiros que fiz uma séria crítica à TV Justiça. Eu acho que a TV Justiça ela veio em boa hora para dar uma transparência do Poder Judiciário, para poder aproximar o Judiciário da população, mas eu sempre defendi que a TV Justiça é importante, e está consolidada, evidentemente, teve grandes avanços, mas para discutir questões
que não precisam, por exemplo, da prova técnica. Você vai discutir a questão homoafetiva. Se você perguntar a qualquer cidadão do povo, ele é favorável ou contra por uma questão pessoal, aborto, qualquer questão. Agora, o processo penal não pode ser televisionado, até porque eu entendo que é uma condenação acessória. Se você, na época do mensalão, perguntasse para 99% das pessoas na rua se quer condenar o Zé Disseu, 99% ia dizer que sim. Se tivesse pena de morte já passava fácil. Agora, é claro que o processo penal não pode ser julgado pela televisão. Porque quando você... Primeiro que a própria espetacularização já faz um pré-julgamento. Você veja o que está acontecendo hoje. Quando esses meninos da Lava Jato vão apresentar uma denúncia, eles chamam a televisão e ficam 2 horas expondo o processo. Nem réu é ainda, nem se fosse réu poderia, mas mostrando os detalhes íntimos da pessoa ali, o WhatsApp, coisas que foram pedidas na busca e apreensão. Aquilo não é só por uma questão de vaidade, muito é a vaidade deles de estar ali na televisão e tal, Ministério Público e Polícia Federal. Mas principalmente para fazer um pré-julgamento, que aquele cidadão sai de lá condenado. Existe o princípio da paridade. Já entra condenado. Ele sai da audiência condenado e entra no processo condenado. Exato. Quer dizer, você imagina assim, existe o princípio da paridade de armas. Veja se nós, advogados de defesa, ligamos para a Globo News e falamos, nós queremos 2 horas também para explicar a defesa. Mas nunca, nunca. Então, quer dizer, isso aí, nada disso é feito à toa. Tudo isso é feito dentro de um sistema até para pressionar os tribunais superiores. Porque o juiz que tiver coragem, depois de tudo isso, de absolver alguém, ele tem que ter uma coragem enorme. Quer dizer, então nós temos hoje um problema grave nesses processos espetaculares, que eu acho assim, é um avanço enorme. Nós estamos vivendo no enfrentamento da questão criminal. Eu costumo dizer, Cláudia, assim, eu não permito que procurador algum, que juiz algum, que delegado algum possa dizer ou queira dizer que quer combater a corrupção mais do que eu, mais do que você, mais do que o Silvio. Agora, só que nós queremos esse combate dentro do devido processo legal, respeitando os direitos individuais, as garantias individuais, e não a qualquer custo. Vocês já falaram isso, mas vamos clarear. Meus jovens, quando conversam isso e nessa área, falam assim, mas eu não defenderia um estuprador, mas eu não defenderia um assassino, confesso. Como é que o advogado, né, criminal lida com isso? Né? Eu mencionei aqui, o Cacai também tem essa visão, eu tenho certeza, nós não aderimos ao crime que o indivíduo cometeu. Claro. Nenhum advogado. Sempre defende a absolvição. Não, o problema não é defender a absolvição, o problema é defender o interesse do cliente. Quando o advogado assume determinada causa, como o defensor público também o faz, sim, ele assume os interesses de terceiro. Ele representa esse terceiro com uma forma qualificada, que é em razão da sua formação, da sua experiência, perante a justiça, para que ele tenha os mesmos direitos, as mesmas condições de se defender que o Estado tem em fazer o quê? A busca da persecução penal. Claro. Então, na medida que o Estado tem o delegado de polícia para investigar, tem o promotor depois para pegar as provas e, se for o caso, acusar, o réu, o indivíduo que é acusado, tem que ter o quê? Alguém qualificado para que possa defender os direitos. É o advogado criminal. E esse advogado criminal não compactua com o crime, ainda que ele tenha cometido. Ele compactua, sim, para que esse indivíduo tenha todos os direitos que a Constituição Federal e a lei assegura a ele durante esse processo. A consequência da absolvição ou da condenação é uma consequência da evolução desse processo. O bom desempenho do advogado no processo vai assegurar que nesse processo todos os direitos dele estejam garantidos. Ele vai buscar o melhor para seu cliente. Então, ele tem que acreditar não só no cliente, mas acreditar na causa de buscar o direito do cliente. Eu sempre digo o seguinte, cada um tem um critério. Eu advogo para as causas que eu tenho defesa técnica. Eu, de cada 20 causas que bato no escritório, eu pego uma causa. Meu escritório é pequeno, eu tenho a felicidade de advogar para causas que eu acredito. Eu não gosto do advogado que faz a defesa do cliente e critica o cliente no bar, porque eu acho que isso é uma incoerência. Quando a pessoa entrega a defesa criminal para um advogado, ele está entregando a vida dele. O direito criminal, você está lá, a honra, está a liberdade, está os principais, do meu ponto de vista, princípios que formam mesmo a dignidade da pessoa humana. Então, assim, o advogado tem o direito de não aceitar. Nós temos até um velho embate, quer dizer, se a ordem indica, você tem que fazer, aí você procura uma defesa técnica só, muitas vezes. Eu não critico quem diz, não, eu não advogo para estuprador. Eu critico quem critica aquele que advoga. Eu acho que é um direito
evidentemente, da pessoa estar entrando na profissão, faz uma escolha. O advogado criminal sempre tem uma escolha também. Agora, qual é o critério do meu escritório? Você tem que ter uma defesa técnica, tem que acreditar na causa, independentemente de qualquer outra coisa. E a advocacia que a gente faz, a que aparece na imprensa essas advocacias de direito econômico e tal. Boa parte do meu escritório advoga para pro bono, advogando para pessoas que procuram a gente, que às vezes, evidentemente, não tem nenhuma condição de pagar, mas que tem um direito interessante a ser defendido ali. Então, assim, essa angústia é natural, assim, mas eu vou advogar... Eu várias vezes advoguei para clientes que estavam na primeira página dos jornais, inimigo público número 1. Essa crítica é frequente. Isso não me incomoda em absolutamente nada. Eu estou fazendo... nós temos um papel na sociedade. É o que o Batóquio respondeu agora ao Moro, quando o Moro, pretensiosamente, como consegue ser, diz: por que você não vai fazer curso de direito para presidir a audiência? Ele disse: olha, você devia fazer o curso da OAB para ver que o advogado tem um papel, evidentemente, para dentro do Poder Judiciário. Né? Ele falou curso de juiz. De concurso. Concurso de juiz. Então, e o Batóquio respondeu muito bem. Eu acho que cada um de nós cumprimos um papel. Para você fazer bem, eu sempre digo o seguinte: eu não pego um processo que eu não possa me entregar a ele visceralmente. Então, se você tem uma dificuldade específica dentro da área criminal, digo para o jovem que está se definindo, não deixe de fazer direito por causa disso. Você pode, evidentemente, fazer a escolha que lhe dê tranquilidade para defender com toda a técnica processual e jurídica, de forma que você saiba que está fazendo um bom trabalho e que se sinta bem. Porque, ora bolas, eu só vivo da advocacia, eu só faço isso na vida. Na área criminal, cuidando de pessoas que estão nos momentos mais difíceis da vida. Se você não fizer isso com coisa que você acredita, você não fará um bom trabalho. O processo criminal sempre começa com o promotor ou tem outra forma? Não, começa muitas vezes na Globo. Isso é boa. Sim. Não, ele começa com a apuração no fato. Às vezes o fato chega ao conhecimento do promotor, às vezes, no mais das vezes, ela chega ao conhecimento da polícia. Sei. Então vai começar através da investigação, do inquérito. Mas é o promotor que formaliza na justiça, ou não? O processo penal, sim. Tá. É ele que é o titular de iniciar o pedido de início desse processo penal. Quem acolhe ou não esse pedido é o juiz. Mas quem pede esse pedido, em geral, é o promotor. Tem algumas causas que não são, mas acho que não é o caso, são as exceções. Exatamente. Né? A regra é que o Ministério Público é o dono da ação penal, ele é que decide se vai processar. Agora, essa história da investigação é interessante, porque nós estamos vivendo um momento agora em que o Ministério Público está alijando a Polícia Federal de parte da investigação. E, evidentemente, a Polícia Federal é muito mais aparelhada. Nós tivemos agora, recentemente, uma entrevista do delegado-chefe da Lava Jato da Polícia Federal, que está alijada das investigações, em que ele disse na página amarela da Veja que, por exemplo, a delação do Sérgio Machado, não poderia nunca ser aceita, porque o Ministério Público não permitiu que a polícia participasse. E ela não tem nenhum elemento que deveria existir para que uma delação andasse. Então, essa discussão onde começa a investigação, hoje, nesses casos que tiver imprensa, quando não tem imprensa, o Ministério Público não vai. Sei. Mas, nos casos mais rumorosos, aí o Ministério Público se arvora de ser quem faz a investigação. Acho que seria muito melhor manter o sistema da polícia fazer a investigação, ainda que em conjunto com o Ministério Público e sob a supervisão do juiz. Assim é que existe um processo democrático penal. Silvio, eu acho importante também os jovens entenderem que o que está aparecendo na TV é a exceção, hein? Claro. Esses processos, a Lava Jato é a exceção da exceção. Os processos, o que está acontecendo no mundo, efetivamente, falando de Brasil, tomando o Brasil como mundo, não é aquilo, hein? As coisas não funcionam daquele jeito. Não tem dinheiro, não tem dinheiro sobrando para investigação, é um sofrimento, a gente vê a dificuldade que é uma investigação, as condições de investigação, os processos. Hoje, os inquéritos, etc., estão nas delegacias de polícia. A grande massa na área da advocacia criminal, de volume, etc., são os crimes patrimoniais, são os crimes... O roubo, o furto. Os presos hoje, a grande massa, são pessoas que cometeram esses crimes. Exato. Então, uma questão interessante que você diz é que essa espetacularização leva a prejudicar o andamento, do meu ponto de vista, do processo como um todo no Brasil. Na época do Mensalão, o Supremo Tribunal parou durante meses, eu estava jogando mensalão, meu cliente felizmente foi absolvido, que foi o Duda Mendonça. Então, por exemplo, terça-feira, que é dia de julgamento de habeas corpus de réu preso, daquele cidadão defendido pela Procuradoria, pela Defensoria, o cidadão que vem de toda a parte do Brasil, eles deixaram de fazer essa sessão. É algo inacreditável.
Quer dizer, o pessoal que não está na mídia, Não que tinha, roubou, não tinha que... sequer julgamento, não. O cara que às vezes é acusado de qualquer crime que tinha um habeas corpus pela liberdade. Em qualquer país civilizado do mundo, os processos que envolvem liberdade têm prioridade. O Supremo Tribunal deixou de fazer as sessões de terça-feira porque a TV Justiça estava filmando aquele espetáculo que era o julgamento do mensalão. Sessão da tarde. É a sessão da tarde. As Sessão pessoas... da tarde. Eu inacreditável, assim, esse excesso de exposição midiática é extremamente negativo. Porque a vaidade, você é psicólogo, sabe disso, a vaidade é um dos problemas do homem. Sim. Eu falo muito para estudante, olha, você tem que ter muito cuidado, porque às vezes a vaidade faz você perder o processo. Ou então faz você fazer o que foi feito nesses julgamentos midiáticos. Você esquece a forma. Processo penal tem que ter o rito. Não tem jeito. Tem que seguir as Tem, normas. assim, as só processo é garantia. se não tivesse a necessidade do rito, nós advogados já estávamos fora do processo penal. Ah, com certeza. Eles já tinham É um falado, estorvo, né? nós estamos atrapalhando o processo penal. As pessoas saem prontas do curso de Direito para atuar nessa área ou precisa fazer um curso específico, uma pós-graduação, lato e senso? Como Nós hoje estamos numa situação no curso de Direito que eu testemunho com tristeza, em que o estudante começa a estagiar já no primeiro ano. Sei. E ele começa a estagiar geralmente naquelas situações em que ele não sabe absolutamente nada e ele também acaba não fazendo nada efetivamente jurídico, né? Depois lá, no terceiro ano, ele começa a ter uma prática jurídica um pouco mais densa, etc., que é o momento realmente dele de formação. No terceiro ano eu diria que ele já começa a ter aquela maior formação. E ele passa estagiando, principalmente nos escritórios de advocacia, terceiro, quarto, quinto ano. Quando ele se forma, e ele tem a inspiração e o desejo de seguir na advocacia, ele já tem um norte formado. Ele já teve um advogado formador no mais às vezes, né? Então ele já sai com essa capacidade. Evidentemente Ele já tem clara a área que ele vai atuar. Se é criminal, se é... Nem sempre. Nem sempre. Sabe uma coisa que eu costumo dizer? Uma vez eu estava com uma estagiária e fui me despedir do ministro Evandro Lins e perguntei para ele, ministro, que conselho o senhor daria para um estagiário? O que ela deve ler, que é a coisa principal durante o curso? Ele respondeu para ela assim, olha, leia os clássicos, leia romance, leia poesia, leia livros, leia jornal, leia revistas, se sobrar tempo, leia direito. Porque eu acho que o que falta para o estudante, muitas vezes, é uma formação humanista, o que vai, principalmente na nossa área, é o que vai fazer a diferença. Então, ele pode não sair pronto para advogar, isso é caso a caso, né? Mas eu acho que na área criminal, as faculdades, evidentemente, algumas têm muito bons professores, mas que o estágio é importante. Hoje os estágios normalmente a gente pega estágio a partir do 7º ano, que é onde tem a carteira, 7º semestre, Exato. que é onde tem a carteira e tal. Mas esse contato é importante, fazer audiência. Eu acho que fazer um estágio na defensoria é muito importante. Que você vai conviver com um público diferenciado, você vai... Necessitado. E conversar com as pessoas, conversar com as pessoas é importante. Você tem que ter o contato com as pessoas, saber que a dor é real, que não é um monte de papel que está ali. Se os juízes tivessem, o juiz de execução, se tivessem realmente noção do que é a execução, o ministro Gilmar Mendes disse com muita propriedade que foi, quando estava no CNJ, tinha juiz de execução que nunca tinha ido num presídio. Então o contato humano é muito importante. Nós temos hoje o caos brasileiro dos presídios. Eu fui orador da minha turma em 81 e 70% do meu discurso foi muito sobre a garantia e tal, e sobre a questão dos presídios, que hoje está nessa situação explosiva, né? Então, acho que o estudante tem que ter contatos, assim. Acho que é bom participar de comissão de direitos humanos da OAB, ver a questão do presídio, ir ao presídio, principalmente, que evidentemente quem quer fazer tem direito espaço, criminal. pastoral carcerária, tem na OAB, é muito interessante. tem muito espaço para ele poder... escritórios, Os né? escritórios. Que lidam com os problemas. Mas essa formação que o Cacai falou é muito importante. Quer dizer, o estágio nesta área é muito importante, mais Mas do ele que um não curso. pode se desligar do ser humano que ele representa. Então ele tem que ter essa formação humanista. Porque às vezes ele vai para o estágio, começa a ficar padrão, né? Protocolo, colo, corte, colo. Não, ele tem que ser humano. Hoje, né? com essa questão toda computadorizada, naquela época a gente tinha que ir aos tribunais, a gente dava até um certo charme para o estagiário. O estagiário que hoje só faz isso, ele não tem contato com as pessoas. Isso é ruim. Sai. Por isso que eu digo, a defensoria é importante, a pastoral, tudo. Tudo isso é importante para você. Escritórios aplicados. Tudo, advogados. Hoje até as universidades todas têm, né? A gente faz, agora eu fui chamado para fazer a abertura da USP lá em Ribeirão Preto, do ano letivo lá.
fizemos um júri simulado com estudantes e tal. Quer dizer, tudo isso faz com que a pessoa veja um pouco, porque às vezes o júri simulado é mais real do que a vida da gente. Sim, é verdade. Não, e o jovem que vai entrar na universidade, ele deve conhecer a universidade. Principalmente aquele que quer ser advogado, que acaba sendo uma profissão mais dinâmica, menos engessada, que lhe permite um dinamismo e um movimento muito grande, porque às vezes ele vai para o Ministério Público, vai para a magistratura, muitas vezes ele vira homem de gabinete, né? Ele perde o contato com o povo. A advocacia não, ele tem a chance, na criminal principalmente, de continuar sendo o homem do povo. Circular, ir para um lado, para o outro, ter esse contato e viver mais a vida, ainda que seja na área jurídica. E ele tem que conhecer onde ele vai fazer essa formação, vir para a universidade. As universidades recebem, conhecer como é o estudante de direito, sentir essa situação. É importante isso. Essa é uma área que às vezes o jovem fica com receio, ele ainda está no colegial, ele acha que ele não consegue e tal, mas consegue, a universidade recebe muito bem. A nossa universidade é um exemplo disso, ela recebe muito bem o estudante e aí ele consegue ter contato, consegue ter essas oportunidades, palestras, o Cacai está sempre aí ensinando palestras, a gente está sempre disponibilizando palestras aqui, ele vinha acompanhar. Esse debate é legal, porque você tem, às vezes você tem um estudante muito acadêmico, eu vejo isso no meu escritório é pequeno, mas eu tenho lá 6 estagiários, são 5 advogados e 6 estagiários. Então você vê desde o início o perfil, tem um que é mais de fazer pesquisa, tem um que gosta de redigir, mas eu sempre procuro, inclusive, às vezes, colocar o estagiário até na reunião com o cliente, para a pessoa ver como é que é o mundo real. Mas quando me perguntam, eu digo, olha, não fique só nesse... Porque a gente hoje faz muito direito penal econômico, então, embora a gente tente... O ministro Evandro Lins falava que o divórcio acabou com a carreira dele, porque ele tinha quase só crime de sangue. Hoje é dificílimo você ter pelo menos a nossa advocacia... Não encontra mais. Não encontra, é raro fazer. Eu adoro fazer júri, mas é difícil, faço uma vez ou outra na vida e tal. Então é bom que o estudante tenha essa curiosidade. O advogado tem que ser um curioso permanente, assim. Eu acho que a leitura é a base de tudo, a mais ampla possível, para que você possa fazer aquilo que nós falamos no início do programa, quer dizer, é um pouco tentar ler a alma humana. Porque num processo, muitas vezes, principalmente no júri, você ganha no detalhe. Você ganha porque o júri você está falando para juízes leigos, que não tem que fundamentar. É a única decisão do processo penal brasileiro. A Constituição diz que as decisões têm que ser fundamentadas, mas no júri não. No júri é sim ou não. Então, tem que tentar viver um pouco a vida fora das universidades também. Acho que é importante isso. Muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.